quebrei. E assim começa o nosso novo quadro, Sem Ponto Final. O objetivo aqui, nesse quadro, é você aprender com o meu erro, além de acompanhar todo o processo de um recomeço. Tem muita gente que já quebrou, que já passou por este momento e fala isso depois de estar vivendo uma realidade completamente diferente, uma posição de sucesso novamente, vamos dizer assim, mas que é muito difícil porque hoje em dia tem muita gente que passa pelo que eu passei ou até mesmo pelo que eu estou passando. Tem muita gente que tem vergonha, mas o principal tem muita gente que não sabe o que fazer de fato, não sabe para onde olhar, não sabe qual rota tomar, não sabe como de fato recomeçar. E o objetivo aqui é esse: mostrar para vocês os meus erros, mostrar para vocês tudo que eu estou fazendo, todo o decorrer do processo e poder ajudar diversas pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Hoje eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas. É o vídeo inicial desse quadro. Acompanhe com a gente, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo o que vai decorrer publicamente com esse quadro Sem Ponto Final. Se a vida te deu desafios, a gente ajuda a virar o jogo. Vamos embora. A primeira etapa do vídeo é exatamente o que aconteceu para eu quebrar de fato. O primeiro erro que eu deixo para vocês é o seguinte: eu simplesmente deixei que um produto representasse basicamente 65% do meu faturamento. Isso é uma coisa que a gente jamais pode deixar acontecer. A gente precisa ter um acompanhamento muito minucioso em cima disso. Então, meu negócio começou lá em 2018. Eu trabalhava no ramo de tabacaria, charutaria, presentes, enfim. E eu comecei essa loja, uma trajetória muito bacana, e aos poucos o meu negócio ele foi crescendo. Eu fui ampliando. Em 2022 eu abri a segunda unidade em uma outra cidade dessa rede de lojas. O que acontece a gente vinha numa crescente de um produto que na época eram cigarros eletrônicos. Esse produto chegou num certo momento que era impossível não trabalhar com ele. Ele teve um crescimento muito exponencial, muito rápido, e dentro do meu ramo, todo mundo ali se viu obrigado a embarcar naquele hype do momento. O que acontece é que a gente dependia muito da posição da Anvisa, e a Anvisa foi carregando aquela oficialização deste produto como um produto regulamentado. Quando foi no começo de 2023, ela soltou de fato ali o seu parecer, dando então que não efetuaria a legalização do produto, e aí então começaram as fiscalizações. Então em 2023 nós sofremos a fiscalização. A partir dali a gente respondeu como deveria responder, né, perante até a Receita Federal, com as tributações que não foram efetivamente cobradas, né, porque ele era um produto que ele não tinha essa produção nacional, enfim, tudo se decorreu ali, e aí eu decidi realmente parar de trabalhar com um produto, já que ele não teria a liberação oficial do órgão regulamentador para ser operado dentro do nosso país. Só que o maior problema era, aquele produto naquele momento representava 65% do meu faturamento. E aí, simplesmente, de um dia para o outro, eu perdi 65% da minha receita. Esse foi o meu principal erro e foi ali onde tudo começou a acontecer. A partir daquele momento, eu acabei vindo numa crescente de positividade, de que a gente passaria por aquilo, de que a gente conseguiria reverter a situação, mas várias coisas foram acontecendo no meio do caminho que dificultaram muito, muito mesmo, que a gente conseguisse manter aquele faturamento sem aquele produto. Eu deixo uma dica aqui muito importante, que é essa: você precisa fazer o acompanhamento da representatividade de cada produto dentro da sua loja. Isso é muito importante, seja ela física, seja ela online, independente. Então, vou dar um exemplo aqui. Você trabalha num ramo de brinquedo, você tem 5 opções aí de produtos que você trabalha. Então, você trabalha com quebra-cabeça, você trabalha com bonecas, você trabalha com carrinhos, você trabalha com educativos, você trabalha com, enfim, qualquer outro tipo de produto. Você precisa entender, se você fatura 50 mil no mês, quantos por cento cada
produto desse dentro da sua loja representa nesse montante final. Então, aqui representa 5%, aqui é 20%, aqui é 30%, aqui é 15%, aqui é 10%. Ele segue bem distribuído. Se em algum momento você sofre um problema de ruptura, por exemplo, o seu fornecedor principal não consegue mais te entregar por um determinado tempo o seu brinquedo educativo e às vezes ele representa 15%, você vai perder 15% aqui. Você pode, através de diversas ações, distribuir esse faturamento entre as outras 4 opções ou até mesmo aumentar ali a sua quantidade de produtos que você trabalha para poder tentar captar novamente esses 15% que você deixou de ganhar. Se você deixa refém 50%, 60%, 70%, basicamente, se você perdeu ele, toda a tua operação ela está completamente em risco e o grande fator que vai acontecer provavelmente é você também quebrar, certo? Então você precisa fazer esse acompanhamento, seja por uma planilha, tá? Que é simples demais, você pode conseguir fazer isso tranquilamente, ou até mesmo por um sistema ERP. Esse vídeo ele tem um foco muito expressivo no quebrei. Só que é importante você saber o seguinte, ao longo dos próximos vídeos dentro desse quadro, eu vou detalhando muito mais coisas sobre, assim, diversos assuntos. Então, eu vou falar sobre erros de contratação, erros de formação de sociedade, erros de gestão, principalmente. Por isso que eu falei lá no começo e é muito importante. Ativa o sininho para você poder acompanhar. Aqui eu vou dissertar aí melhor essas 3 etapas que eu separei para poder falar para vocês do porquê que eu cheguei nesse ponto, né, e como que eu decidi de fato recomeçar, mas os próximos vídeos eles vêm detalhando etapa por etapa do que aconteceu e como eu posso te ajudar de alguma forma nesse processo também. Bora para a segunda etapa, pessoal. Então assim, eu comecei a recalcular a minha rota, então isso aconteceu em 2023. Eu fiquei basicamente 2 anos trabalhando dessa forma. Eu acabei assumindo muito risco, me expondo muito à vulnerabilidade, eu acabei tomando muito crédito e muito crédito para poder pagar a conta e tentando fazer diversas ações de vendas, tentando aumentar o leque de produto, mas esse produto em específico, além dele representar uma grande parte do meu faturamento, eu tinha um grande problema que era em relação à lucratividade desse produto, que ela também era uma lucratividade um pouco elevada. Então, de um dia para a noite, você perde uma receita dessa, a sua despesa ela continua aqui, sua receita está aqui, você está tendo lucro na sua operação. Sua despesa está aqui e sua receita está aqui, você está operando no prejuízo. Aqui eu comecei a cometer diversos erros de gestão, onde eu simplesmente fui acreditando nisso. Vou conseguir passar, vou conseguir reverter, fui tomando algumas atitudes, mas o principal problema que eu posso colocar aqui como um segundo principal problema é justamente essa tomada de crédito para pagar conta e não para investir no meu negócio de alguma forma. Então, todos os meses eu estava ali tampando um buraco que aquele produto me deixou de alguma forma. Sem cortar a despesa de forma expressiva, eu poderia ter ido para vários outros lados ali e eu acabei não indo. Eu acabei permanecendo, acreditando que a minha operação ela era muito sustentável, né? Desde o começo sempre foi, mas no decorrer da caminhada você vai crescendo, você vai dando proporção para o seu negócio e aí chega num certo momento que fica difícil você simplesmente cortar ali rapidamente, mas não que isso não tenha que ser feito, tem que ser feito, é um processo que tem que ser feito e vale a pena eu te dizer aqui, se você chega num momento como esse, é importante você olhar para onde você precisa cortar, o que você precisa fazer para você recalcular a rota cada vez mais rápido. Em vídeos curtos que eu fui fazendo ao longo dessa trajetória de quase um ano, recalculando rota, eu falei muito sobre isso. Eu considerei erro grave também a minha dificuldade de tomada de decisão rápida. Eu demorei muito para tomar decisões e essa demora para tomar decisões, elas me levaram a um buraco cada vez mais fundo. E principalmente pelo lado sentimental da coisa, como era o meu primeiro negócio, eu tinha levantado todo um negócio do zero, eu comecei com um investimento de 10 mil reais na época, cartão de crédito emprestado de familiar, comecei com 5 prateleiras, e aí numa jornada ali de 8 anos, eu me vi dentro de uma operação
muito bem estruturada, com 3 lojas, 2 físicas, uma online, uma marca própria, uma distribuidora, e as coisas elas acontecendo, uma rede de funcionário toda equipada ali, cada um na sua área, efetivamente fazendo o negócio acontecer. Então ficou muito difícil naquele momento de eu tomar decisões rápidas. Eu preferi tentando encaixar peças, retomar faturamento, continuar fazendo o trabalho, que sempre foi um trabalho muito minucioso, muito estratégico, cheio de ações, sempre com foco total no meu cliente. Mas infelizmente todo esse processo ele deveria ter vindo acompanhado de cortes de despesas, às vezes de encerrar operações, mas são coisas que a gente aprende e hoje a gente olha e fala, poderia ter feito isso. Então o mais importante desses vídeos que a gente vai colocando dentro desse canal é você ter a oportunidade de aprender ou comigo ou com outras pessoas, como a gente tem outros quadros também, quadros entrevistando pessoas, você consegue aprender sempre olhando o exemplo de outras pessoas, de outras situações que dá para você encaixar na sua realidade e evitar que você sofra a mesma coisa que nós estamos falando aqui, que sofremos ou cometer erros que nós já cometemos. Então bora aprender. Depois de 2 anos nessa jornada, de inúmeras tentativas ali de reverter essa queda de faturamento, nessa perca de produto, eu comecei a enxergar o digital de uma outra forma. E eu já trabalhava dentro do digital, né? Eu já tinha uma loja online e um outro erro que eu cometi é que eu comecei a tirar da onde estava me dando resultado para eu poder injetar dentro das lojas que estavam dando errado. Isso é um erro comum, né, da gente pegar aquilo que está dando certo porque a gente acredita no projeto. A gente volta na parte sentimental. Tem hora que a gente precisa parar, olhar, redesenhar e entender se aquilo não está fazendo sentido. E principalmente quando a gente tem mais de um negócio, não faz sentido. Se eu tiro daqui para injetar aqui, aqui fica na deficiência. E aqui, se com o que eu estou injetando não está dando certo, aqui vai afundar cada vez mais e eu vou puxar esse outro lado. E é o que foi acontecendo com os meus outros negócios. E aí eu acabei deixando de dar atenção tanto para os meus funcionários que cuidavam dessas outras partes, aonde estava dando certo, que eu poderia ter tracionado, ter levantado muito mais. Então, além de eu ter deixado esses negócios que estavam dando certo indo para baixo e puxando aqui junto, eu acabei deixando de lado o desenvolvimento dos meus funcionários dentro desses projetos. Outra baita erro que com certeza hoje eu faria completamente diferente. Em 2025, eu já enxergando o digital de uma outra forma, eu fiquei desenhando ali de meio de 2024 até o começo de 2025 uma ideia que eu achei que fosse ser muito disruptiva. Disruptiva ela até era, mas faltou um pouco mais de estudo de mercado, da localização onde eu estava e até um pouco de conversa com o meu público dentro desse nicho. Eu quis transformar o negócio num negócio otimizado 100%, então eu fechei a minha segunda unidade, fiquei só com a minha primeira e dentro dessa primeira eu mudei de ponto e deixei tudo num lugar só, toda a minha operação. As minhas 5 empresas elas funcionavam dentro de um lugar só. E o meu atendimento ao público ele ficou limitado, porque eu trouxe uma experiência diferente, com uma ideia de transformar toda a minha base de cliente em um clube de assinatura. Então eu quis trazer uma comodidade maior para o meu cliente, quis fazer com que o meu cliente ele não precisasse mais se locomover para ir até a loja e ao mesmo tempo que ele tivesse uma experiência muito diferente. O objetivo era que ele tivesse um atendimento personalizado 100%. Então, os meus funcionários internos, eu fiz o possível para não desligar as pessoas, né? Então, eu fui tentando mudar o projeto pensando todo num contexto geral. Então, eu não quis desligar pessoas, por exemplo, fui fazendo as reformulações e encaixando, e aí os meus funcionários internos, eles, em vez de ficar na ponta do balcão, eles ficavam analisando dados de clientes e entrando em contato com esses clientes. E eu achei realmente, falei, cara, agora a gente consegue mudar a realidade disso que a gente vem vendo nesses últimos anos. Mas infelizmente o modelo acabou não dando certo da forma como eu gostaria. E aí eu fui olhando cada vez mais com uma visão diferente
para todo o meu negócio. Então eu fui entendendo que eu tinha chegado num platô com o que eu oferecia, né? Eu não tinha mais uma margem de crescimento. Eu fui entendendo que com tudo que eu vim me desenvolvendo, com estudos ali, eu queria um negócio transformado de uma outra forma, com uma intenção digital diferente, focado em mais tecnologia, em curadoria de problemas. E aí eu comecei a enxergar que naquele nicho, nessa localização, eu não conseguiria executar aquilo que eu estava me preparando profissionalmente para poder fazer. Fora toda a dificuldade financeira que vinha se estendendo, né? Então, o peso da dificuldade financeira, ele era muito grande, mas ao mesmo tempo se tinha esse outro lado de tudo isso que vinha acontecendo, a visão de futuro que vinha mudando cada vez mais e entendendo que dentro do cenário que eu tinha eu não conseguiria fazer o que eu gostaria de fazer e ter o nível de alcance que eu gostaria de ter. Então foi aí que eu realmente conversei com pessoas próximas, que isso é muito importante, a gente ter uma rede de apoio, a gente ter empreendedores, o famoso networking, que a gente possa ter uma troca genuína, trocar experiência, trocar informação, isso é tudo muito importante. Fui conversando com essas pessoas e aí eu consegui chegar, de fato, na minha maior inflexão da vida até então, que foi: eu vou fechar tudo que eu tenho e eu vou recomeçar 100% a minha jornada. Bora para a etapa 3. Quando a gente chega num momento de crise, num momento de dificuldade, um sentimento muito comum é a vergonha, é a gente lidar com o nosso próprio ego e o principal é a gente conseguir olhar para dentro. Então eu tomei essa decisão em julho de 2025, nós estamos em abril de 26 e foi uma virada de chave muito grande. Eu saí do espaço aonde eu estava com a intenção de recomeçar de fato a minha vida e já recomeçar de fato a minha jornada empreendedora dentro de tudo aquilo que eu tinha como visão de futuro, que é tudo que eu falei na etapa 2. E aí eu recomecei de fato. A gente se sente envergonhado, a gente fica sem rumo, e é muito difícil a gente ser positivo quando as coisas dão errado. É muito difícil a gente ser positivo quando tudo parece que não tem mais sentido, e é natural que a gente sinta vergonha. Mas o processo principal é o seguinte: a gente só começa uma vez para tudo na vida. Depois que a gente vai maturando a nossa experiência, a nossa vida como um contexto geral, a gente só recomeça as nossas fases. Começar, não mais. E aí isso tudo foi muito importante, porque aí eu comecei um processo de introspecção muito grande, continuo estudando, né, muito, e aí eu venho mudando muita coisa, principalmente no meu modelo de gestão. E isso é muito importante para você que está assistindo esse vídeo, porque a gente só consegue chegar num resultado diferente se a gente está fazendo alguma coisa diferente. Então eu comecei a cuidar muito melhor da minha análise e maturação de dados, que é uma coisa que eu já faço há um bom tempo, mas eu comecei a mudar a divisão de ferramenta. Uma coisa que tem me ajudado muito é a cuidar melhor, cada vez mais, do meu tempo, né? Então fazer uma gestão de tempo focada em produtividade de fato. E aí eu saí de um platô de que produtividade é você fazer muita coisa todos os dias. Continuo trabalhando muito, mas de uma forma muito mais organizada. Então eu recomeço a minha jornada fora do meu ramo de origem, com um ramo totalmente diferente, já num modelo 100% digital, com muito mais dificuldade do que se eu estivesse começando do zero, pensando principalmente na questão financeira. Só que aqui o que mora é uma diferença que eu vou dizer até de caráter mesmo, porque o empresário dentro do nosso país ele tem uma fama de ser devedor. E eu trago muito uma cultura comigo mesmo de que, independente do que aconteceu, eu não vou deixar ninguém para trás. Então eu dei preferência para pendências com funcionários, por exemplo, né? E fui fazendo toda uma reprogramação, todo um planejamento, e é um planejamento de longo prazo. Esse é um outro papo que é muito importante, que a gente vai falar muito aqui dentro do nosso canal sobre isso, porque assim, o processo ele é construído diariamente e a gente precisa ter um foco de longo prazo se a gente tem um projeto grande,
na nossa mão, ou na nossa cabeça, ou no nosso coração. Não adianta a gente começar um projeto aqui, a gente achar que a gente vai estar multimilionário em 2, 3 anos, ou que a gente vai construir um império. Tudo isso leva muito tempo, né? Os exemplos que a gente tem de empreendedores ou de empresas que possuem uma tranquilidade, uma solidez, um crescimento organizado, a gente fala de negócios que eles são construídos com pensamento de longo prazo. E é isso que eu mais venho mudando, né? Antigamente eu queria muito uma ideia que eu tive hoje, começar a execução dentro de 10 dias, 15, às vezes 30 dias. Hoje eu maturo muito mais, analiso muito mais, planejo, jogo dentro do meu planejamento como um todo para poder conseguir fazer essa execução e tendo em mente que é um projeto, é longo prazo, isso vai ser demorado. E esse processo de recomeço, ele vem muito fundamentado em planejamento. Então, olhando para a questão financeira, tudo vai se resolver, né? Acredito que dentro de 5 anos o objetivo é esse. Então, nós estamos falando de um prazo longo, mas nada vai ficar para trás, né? Não tenho esse objetivo de forma nenhuma e eu gostaria muito de levar isso para você. A gente tem na internet hoje muito modelo de venda de pessoas que falam muito sobre isso, sobre alavancagem, sobre botar a carroça na frente dos bois. Só que muitas vezes você vai estar fazendo uma coisa que você não tem um mínimo de conhecimento. E aí depois você entra numa margem cultural, ideológica ali, né, de pensamento, de que você não precisa arcar com aquilo. Você vai tentar outra coisa e se não der certo, você deixa para trás e tenta e deixa para trás. E não pode ser assim. A gente tem que tentar, a gente tem que recomeçar, se não está dando certo, a gente tem que ter essa atitude, só que não dá para a gente deixar para trás e prejudicar pessoas, instituições, independente do tamanho delas, tá? Deixar isso para trás como se a gente não tivesse vivido aquilo. Eu não penso dessa forma e eu trago para vocês essa linha de raciocínio. A gente consegue ter sucesso, por mais que ele seja bem relativo, mas vamos pegar de uma forma bem generalizada, a gente consegue ter sucesso, a gente consegue ter escala, a gente consegue reformular a nossa vida sem ter que passar pessoas, instituições para trás e deixar de honrar com os nossos próprios compromissos. Então, eu vou puxando o gancho para o final dessa etapa 3, deixando claro para você o seguinte: quebrei financeiramente, mas o que me fez de fato tomar a iniciativa de recalcular totalmente a rota não foi o fator financeiro. Ele foi a minha visão de longo prazo, juntamente com a minha visão de projeto, minha visão de vida, minha visão de empreendedorismo, que já não estava compatível com o que eu vivia naquele momento. E é importante a gente trazer isso porque, apesar de eu ser muito novo, tenho 28 anos, né, e vivo uma jornada solitária, vamos dizer assim, eu não vim herdando uma empresa, eu não recebi uma empresa, né? Não vim desse berço, vamos dizer. A construção aqui ela é totalmente diferente, mas mesmo você que às vezes é bem mais velho do que eu acredito muito que você vai ficando mais velho, vai ficando um pouco mais difícil de você recomeçar. Mas se você conseguir ter essa mudança de mentalidade de, cara, não tá dando certo, não tô conseguindo, não é isso que eu quero, recomece. É melhor você recomeçar do que você simplesmente se enfiar dentro de um buraco que muitas vezes você não vai conseguir sair depois. Meu trabalho hoje ele é 99% digital, tem bastante projeto entrando dentro desse planejamento. E é muito importante eu dizer que esse canal, o foco dele principal é falar sobre desenvolvimento profissional e pessoal, mudança de gestão, profissionalismo, inteligência artificial, introdução de ferramentas diferentes, tudo focado numa gestão melhor, mais eficiente, para que você consiga tomar melhores decisões, para que você consiga ter o teu resultado na palma da sua mão e para que você erre menos, ou melhor, que você erre, mas que você comece a recalcular a rota de uma forma mais rápida, tomando decisões rápidas e cada vez mais assertivas. Esse é o objetivo. Eu sempre tive muita vontade de falar sobre empreendedorismo de forma pública,
e esse projeto ele estava desenhado há muito tempo. Eu só não imaginei que eu startaria esse projeto dessa forma como eu estou startando agora. Mas não tem problema. Está começando assim e assim a gente vai embora. Então, seja bem-vindo ao 100 ponto final. Esse é o primeiro vídeo, mas a gente vai falar de processos e muita coisa que envolve o desenho de uma empresa. Vem com a gente, vamos aprender junto, vamos se desenvolver junto, vamos fazer acontecer e vamos falar sobre empreendedorismo na prática, empreendedorismo de verdade, empreendedorismo sem um palco, sem maquiagem, empreendedorismo que de fato acontece. Vamos falar sobre erro, sobre acerto, sobre mudança, sobre rota, sobre longo prazo, sobre projeto. Vamos falar sobre o que a gente gosta de viver, que é o empreendedorismo na veia. Eu te convido a participar comigo desse projeto maravilhoso. Se inscreva aqui no canal, ativa o seu sininho e deixa aqui nos comentários se você está passando por alguma dificuldade, alguma crítica construtiva desse vídeo ou até mesmo alguma dúvida, alguma indicação de novos temas. A continuação desse vídeo, ela vem falando sobre estruturas de decisões tomadas erradas, juntamente com novas ferramentas que me ajudaram a consertar sobre o erro que eu estou falando. Nesse quadro, o papo é muito mais técnico, mas também cheio de prática, e aqui eu só falo sobre o que eu vivi ou o que eu estou vivendo no momento. Sempre assim, sempre com a verdade. Tamo junto, até o próximo.